Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde, um Vida e Saúde todo especial, feito pensando em você. Nós vamos tratar hoje de dois temas muito específicos e que merecem total atenção de toda a família, de toda a comunidade, de você que quer ficar mais esperto em relação à saúde mental. A gente está falando da bulimia e da anorexia. Quem sofre muito com esses problemas são as mulheres, mas uma porcentagem de homens também sofre. Olha, o programa é feito por pessoas que entendem do assunto, mas ele é feito especificamente para você que quer saber mais, que quer entender mais esse assunto. E eu converso agora com uma pessoa muito querida, que já esteve aqui no Vida e Saúde. Ela é nossa consultora, participa aqui ativamente do Vida e Saúde desde o comecinho do programa, portanto ela já conhece os nossos telespectadores, muitas dúvidas, muitas pautas de programa são inclusive sugestões dos telespectadores, né, Sandra? Isso, várias. E a gente entendeu que a anorexia era um tema que precisava ser tratado com mais seriedade, com mais tempo, na verdade. Isso. Eu acho até, Teru, no aspecto de cuidado com as famílias, assim, durante o período da educação das crianças enquanto ainda pequenas. Porque, em função de muita exigência por parte dos pais, acaba agravando essa situação, chegando aí na adolescência, início da vida adulta. Agora, Sandra, eu queria entender, a gente que não convive muito com esse universo, não é profissional, não tem que tratar disso o tempo inteiro, eu queria saber de onde surge a sugestão de que a pessoa, porque não são só mulheres, as mulheres acho que é a maior 90%. 90% mas, assim, mulheres, isso. De onde surge a ideia de que elas precisam realmente perder peso e ficar magrinhas? No caso da bulimia, isso geralmente está atrelado a uma outra psicopatologia. Então, indivíduos que sofrem de transtorno bipolar ou sofrem de outras doenças, acabam desenvolvendo a bulimia também, tá? Mas vem muito da exigência da sociedade. E geralmente ele vai aparecer, tanto a bulimia como a anorexia, eu acho até que mais a anorexia nesse caso, ela vai aparecer em relação a questões afetivas ligadas aos pais ou uma questão amorosa mesmo, tá? Em função dessa exigência, passa a ter essa exigência com o corpo na tentativa de resolver outras questões da vida. Agora você citou aqui que a sociedade faz uma pressão. Quem é a sociedade? Pode ser a mídia, pode ser a cultura atual? A mídia tem um peso enorme. Houve um crescimento muito grande após esse período agora da internet, né? Na década de 80, início da década de 90, em que ainda a internet não estava tão avançada, os casos a porcentagem era bem menor. Após esse período agora, os sites, então, aumentou numa quantidade muito grande. Agora, Sandra, a gente precisa diferenciar, definir o que é a bulimia e o que é a anorexia. Certo, Teru. No caso da anorexia, há uma abstinência do indivíduo em relação aos alimentos, né? Ele se nega a comer. Quando come assim o mínimo forçado pela família, né? Coloca alguma coisa só para sujar o prato e mesmo assim não come tudo aquilo que colocou. Agora, ele não perde o prazer de comer? Não, de forma alguma. Pelo contrário, é um desejo se priva enorme. Só. Exato. E quando come, por menos que seja, tem um sentimento de culpa muito grande, né? No caso da bulimia, o indivíduo, ele come até mais do que deveria e depois ele tenta expelir esse alimento através do vômito, né? Ou medicações também. Agora, algumas pessoas com anorexia, quando não suportam não comer, eles comem e acabam praticando a bulimia. Então, às vezes, acontece... Uma coisa puxa a outra também. Uma coisa puxa a outra, exatamente. E geralmente está atrelada a outras doenças também. Sandra, né? A pessoa que sofre desses dois tipos de transtornos especificamente, ela vê somente a si mesma como uma pessoa fora do peso ou ela enxerga as outras pessoas também como fora do padrão? Enxerga muitas vezes as outras pessoas, mas a autoexigência é maior que qualquer coisa. Tá? Quando olha no espelho, sente realmente uma coisa exagerada, principalmente na região do abdômen e coxas.
Há uma Bem exigência específico. muito Olha, a Sandra grande. falou aqui já sobre como que esses dois transtornos eles atingem principalmente as mulheres, 90%, é isso? 90% e 5% a morte. E levam até a morte. Por isso a importância da gente estar discutindo esse assunto aqui, porque a família, os amigos desempenham um papel fundamental na hora de observar que essas pessoas, talvez uma prima, talvez uma filha, talvez uma amiga, estejam apresentando esses comportamentos que a Sandra apresentou aqui. Agora, Sandra, quando que isso chega a um fim? Existe um fim para isso ou é uma doença que você tem que controlar o resto da vida? Existe cura, né, com o tratamento, é necessário tratamento psicológico, psiquiátrico, do contrário, é muito difícil sem essa ajuda, né, Teru? Agora, a família, uma vez acontecendo, a família precisa estar meio que atento, porque pode ser que volte. Não espera passar sozinho, não espera se resolver sozinho. E o ideal, Teru, é que essa pessoa, ela vá à procura de um tratamento, que as pessoas que estão ao redor, como você falou, os amigos, ajude essa pessoa a procurar um tratamento quando está no início, porque dependendo da situação já está tão grave que o retorno é quase impossível. Olha só. Bom, ela que está aqui com a gente, a Sandra Silva, ela é psicóloga, já tem uma experiência boa nesse campo também. Infelizmente, né, Sandra, existem pessoas que precisam desse tratamento e felizmente existem pessoas dispostas a ajudar. Agora você vai acompanhar junto com a gente um documentário muito interessante chamado Conselhos de Inimiga e você vai entender um pouquinho mais desse universo, do que a gente está falando aqui, conhecer histórias de pessoas que convivem, pessoas que vivem o drama da bulimia e da anorexia. Acompanhe. Eu tive o diagnóstico às vésperas de fazer 30 anos. Depois que eu tive o diagnóstico, fazendo um histórico da minha vida, fazendo um histórico da minha alimentação, os médicos chegaram à conclusão que desde os 12 anos eu tenho um transtorno alimentar. Tive bulimia a partir dos 12 anos. A anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por uma busca pela magreza. Essas pacientes, então, elas se veem muito mais gordas do que de fato elas estão e elas querem emagrecer, que é o que nós caracterizamos como uma distorção da imagem corporal. Na bulimia nervosa, diferentemente da anorexia nervosa, a paciente não quer perder cada vez mais peso. Ela tem um peso adequado ou, claro, às vezes ela pode apresentar um sobrepeso ou até mesmo ser obesa. Ela tem episódios de perda de controle alimentar, o que nós chamamos de compulsão alimentar. São episódios onde, num curto período de tempo, às vezes em torno de 15 minutos ou meia hora, podendo chegar até uma hora, ela come exageradamente. Devido a essa compulsão, isso traz um mal-estar físico e até mesmo psíquico. E o que acaba acontecendo? Ela usa de medidas inadequadas para perder esse peso. Muitas vezes são medidas que nós chamamos restritivas ou muitas vezes medidas purgativas, que são, na verdade, inadequadas para que ela perca o peso que ela quer. Os médicos preferem classificar não como uma anorexia bulímica, eles preferem dizer que a nomenclatura correta é a anorexia purgativa, que aí se diferenciaria da anorexia tradicional que todo mundo conhece, que é só restrição. Então, digamos assim, nos grandes grupos a gente tem a bulimia e a anorexia, e no grupo de anorexia a gente tem a anorexia restritiva e a anorexia purgativa.
Comi muito. Eu acabei de me pesar e tô muito gorda. Eu não consigo me controlar. Sou uma fracassada. Eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Ela não tem uma frescura, ela tem o próprio transtorno faz com que o pensamento dela seja direcionado para isso, com que os órgãos dos sentidos colaborem para que ela tenha essa distorção de imagem corporal. Isso faz toda a diferença. Isso as meninas com anorexia. Com bulimia já não tem tanta distorção de imagem corporal, mas não tem um pensamento parecido com o que a maioria das mulheres ou de outras pessoas teriam. Quando uma paciente com transtorno alimentar vê uma foto de alguém muito magra, ela vai pensar num primeiro momento que ela pode até ter uma repulsa por aquela fotografia, por aquele corpo tão emagrecido. Mas a paciente com anorexia nervosa, num segundo momento, muito próximo desse primeiro momento, ela vai começar a pensar que por que ela não está tão magra quanto aquele corpo. E o que ela vai poder fazer para ficar mais magra do que aquele corpo, e entra como se fosse uma competição com a foto que ela está observando. A paciente com bulimia, ela tem uma visão e uma percepção do próprio corpo mais similar à nossa. Então ela vai ter a repulsa e ela não vai querer chegar naquele corpo, né? Ela tem uma imagem de um corpo ideal, mas que é um corpo ideal mais próximo de uma realidade, diferente da paciente com anorexia nervosa, que tem uma distorção da imagem corporal. Então ela realmente não consegue perceber quão magra ela está e quão feio fica esse corpo tão emagrecido. Eu poderia acontecer de eu passar assim, uma semana comendo uma maçã por dia, e quando eu comia essa maçã eu ficava com uma culpa enorme e vomitava essa maçã. Daqui a pouquinho você acompanha mais sobre esse documentário e também acompanha mais sobre a nossa conversa aqui com a psicóloga Sandra Silva, tratando justamente do tema da anorexia e da bulimia. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já.